Em Mateus, capítulo 5, versículo 10 diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Hoje, segunda-feira, a gente vai ler a partir deste versículo, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 10, se você quiser pegar na sua Bíblia ou no seu aplicativo. E antes da gente poder ler o nosso devocional, a gente vai orar. Então pode fechar seus olhos, respirar fundo, expirar, trazer sua atenção para o momento presente. Começo de semana, às vezes a gente já começa a pensar tudo que precisa fazer hoje, amanhã, depois, né? E agora é o momento da gente estar aqui. Agora, nos conectando com o Senhor. Se você quiser respirar mais uma vez, solta os ombros, libera toda a tensão. Coloca um sorriso no seu rosto. Pai querido, muito obrigada por esta segunda-feira. Temos a possibilidade de estarmos aqui, agora. Ter acordado, aberto nossos olhos. Ter a possibilidade, né, de ter um celular, internet, para poder nos conectar, né, com a comunidade, com outras pessoas e buscar mais de Ti. Hoje a gente vai ler a partir da Tua Palavra a respeito da perseguição que muitas vezes a gente acaba sofrendo por conta de buscar a Ti. Então, pedimos que hoje o Senhor possa tocar o nosso coração, que a gente possa sentir a presença do Espírito Santo, né, que Ele possa nos guiar ao longo da leitura, que o Senhor possa trazer refrigério, transformação, paz. Entregamos o nosso dia a Ti, a nossa leitura, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O título do texto é Bem-aventurados os perseguidos. Nem sempre é fácil defender o que é certo, especialmente quando alguém zomba de você, espalha fofocas ou mentiras sobre você, ou até mesmo te prejudica por causa da sua decisão. Mesmo ao compartilhar a oitava das bem-aventuranças, uma série de promessas que Jesus fez sobre o reino de Deus, Jesus ofereceu uma esperança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Nos versículos anteriores, Jesus trouxe bênçãos inesperadas sobre grupos improváveis. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que almejam a justiça, os misericordiosos, os puros de coração e os pacificadores. Finalmente, ele ofereceu uma bênção aos perseguidos e ele disse mais. Ele continua em Mateus 5, versículos de 11 a 12. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Nós não seremos abençoados por enfrentar consequências das nossas próprias más decisões, mas Jesus está dizendo que você será recompensado quando for envergonhado, cancelado ou mesmo perseguido fisicamente por causa dele. Jesus sabe o que é sofrer por causa da justiça. Você será abençoado por defender o que é certo, por confiar na palavra de Deus e por defender aqueles que não podem se defender. E quando ficar difícil, lembre-se, você não está sozinho. Os profetas antes de nós foram escarnecidos, espancados e até mortos. Os discípulos de Jesus, os que ouviram essas palavras, também sofreriam e morreriam por causa de suas crenças.
Eles foram perseguidos por fazer as coisas de maneira diferente, por amar o próximo, lutar pela pureza sexual, por guardar o dia de descanso e, acima de tudo, por declarar Jesus como o Senhor. Portanto, não importa o que isso custe, você será abençoado por defender o que é certo. Jesus disse que seu é o reino dos céus. E como que a gente pode pegar tudo isso que a gente leu e trazer para a nossa vida, né? Como você pode defender o que é certo esta semana? A gente pode obedecer os ensinamentos de Jesus, independente do que as outras pessoas pensam. Não sei se com você já aconteceu isso, mas às vezes de se posicionar a respeito do que você acredita, do que você acha certo, com medo às vezes da rejeição, de ser excluído daquele grupo, ou com vergonha. Então a gente pode pedir para o Espírito Santo nos ajudar nesse momento, né? Porque igual eu comento, falar sobre Deus para quem já acredita é fácil, agora compartilhar, né, a respeito desse amor, do que a gente acredita com as pessoas que não conhecem é muito mais desafiador. Então, que a gente possa sentir a presença do Espírito Santo para que a gente fale a respeito de Jesus, independente do que as outras pessoas pensam. A segunda opção é: posso dizer não à tentação com qual eu luto. Posso escolher me concentrar no que é bom, verdadeiro e agradável no mundo ao meu redor. Então, para você refletir como que a gente pode se posicionar a respeito da nossa opinião, né, sobre Jesus. Deus, quando a gente se sentir fracos, lembre-nos que tu és forte. E quando nos der vontade de desistir, dai-nos força para perseverar. Mostre-nos o que significa seguir a justiça e ajuda-nos a viver bem. Queremos que todos os aspectos da nossa vida glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigada, Pai, pela tua palavra, por nos mostrar, né, que não é só vir aqui, orar e aplicar as coisas na nossa vida, mas é compartilhar a respeito do teu amor, da tua salvação com as outras pessoas. E agora a gente vai entrar na nossa oração guiada. A gente vai agradecer, pedir perdão, orar pelos outros, orar por nós, né? Afirmar coisas positivas para nossa vida, nos visualizar bem, felizes, cumprindo o nosso propósito. Todas as suas lutas importam para Deus. Às vezes você pode pensar: nossa, mas tem gente que passa por coisa tão mais difícil do que isso, e eu tô aqui conversando com o Senhor e compartilhando que eu tô triste, né? E às vezes tem gente aí sem casa, pessoa em estado terminal, né? Mas a gente precisa nos lembrar que todas as nossas lutas importam para Deus, mesmo que ela for pequena aos nossos olhos, né? Então a gente vai usar esse momento para ter uma conversa honesta com alguém que se importa profundamente com cada um aqui. Em 1 João, capítulo 3, versículo 20 diz: se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Quais palavras neste versículo chamaram sua atenção? Muitas vezes a gente se culpa, a gente fica se chicoteando, sabe? Nos culpando, nos desdenhando de nós mesmos. Mas Deus é maior do que o nosso coração e Ele sabe todas as coisas. Ele nos ama, né? E agora é o momento da gente agradecer por isso. Agradecer que a gente tem um Deus que nos direciona, traz paz. Mesmo às vezes a gente tirando os olhos dele, quando a gente pede: Senhor, precisamos de Ti, Ele vem
Ele nos carrega no colo, Ele nos preenche. Eu vou ficar em silêncio agora para que a gente possa agradecer por esse amor, agradecer pelo final de semana que a gente passou. Então você pode pensar, né, o que aconteceu no seu domingo. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode fazer isso agora. Agora é hora de agradecer. Pai querido, além de te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, te honrar, agradecer por a gente ter a possibilidade de ouvir, sentir, enxergar, poder ter acordado hoje, estar aqui. A gente quer pedir perdão pelos nossos pecados. Se no dia de ontem a gente fez algo que não agradou seu coração, às vezes uma fala sem paciência, às vezes um sentimento de inveja, comparação, julgamento, ego, vaidade. Que o Senhor possa ajudar cada um aqui a enxergar, né, o que a gente está fazendo que não vem do Senhor. E na última semana a gente leu a respeito do Espírito Santo que habita dentro de nós e ele está ali para nos direcionar, nos guiar, nos pontuar coisas, né, que às vezes a gente não consegue enxergar. E é fácil a gente apontar o dedo para o outro e falar o que o outro faz de errado, né? Difícil é olhar para nós. É expor a nossa vulnerabilidade, assumir o que a gente faz de errado e pedir para que o Senhor nos ajude a melhorar isso. E não é para ficar se culpando, né? Mas é, Senhor, eu sou assim, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, que o Senhor nos perdoe, tenha misericórdia de nós, nos ajude a gente ter consciência de tudo que a gente faz que não agrada o seu coração, para que a gente possa melhorar. Pai querido, também queremos, além de pedir perdão, que o Senhor nos ajude a perdoar todos aqueles que de alguma forma nos magoaram, falaram palavras que nos entristeceram. Que a gente possa entregar isso, né? Tudo aos pés da cruz. Porque é o Senhor que faz a justiça e não a gente. Né? Então, assim como o Senhor nos perdoa, a gente precisa perdoar. Pai querido, também queremos orar pelo outro. E agora é um momento muito especial, né? Onde a gente profetiza palavras de bênção para nossa família, pais, filhos, avós, irmãos, parentes, comunidade, amigos. Eu vou ficar em silêncio e agora você pode colocar uma intenção para todos aqueles, né? Que você quer profetizar. Palavras boas. E aí você pode visualizar, por exemplo, alguém te pediu oração a respeito da saúde, ou um relacionamento que não está muito bem, relacionamento de pais e filhos, marido e mulher, pessoas que estão passando por dificuldade financeira, e você pode ir profetizando palavras de bênção para essa família, para essa pessoa, visualizando tudo aquilo já se concretizando na vida dela. Então eu vou ficar em silêncio, a gente pode fazer isso agora.
E agora a gente vai orar por nós. Em Mateus capítulo 6, versículo 27 diz: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Né? Muitas vezes a gente fica pensando no que passou, no que vai acontecer e nos preocupando antecipadamente com coisas que às vezes ainda não chegaram o momento para se preocupar com isso, né? E às vezes isso nos consome. Então, eu acho que sim, a gente tem que ter clareza do que a gente quer, porque isso guia os nossos passos, né? No hoje. Então, se eu não souber, eu não vou acordar para trabalhar, se eu não tiver um objetivo, né? E Deus, ele gosta, né? Que a gente busque melhorar, evoluir. Em Apocalipse fala: Deus vomitará os mornos. Então, ele quer que a gente esteja presente, fazendo a nossa parte. Mas entender que a gente precisa consagrar, né, a nossa vida a Ele, os nossos desejos, os nossos pedidos. Então, agora a gente vai entregar para Ele tudo aquilo que está nos incomodando, nos deixando ansiosas, angustiadas, preocupadas, né? Eu vou ficar em silêncio, a gente pode entregar a nossa vida ao Senhor agora. E agora você já pode ir encerrando a sua oração. Se você sentir que foi pouco tempo, que você gostaria de ficar conversando mais com o Senhor, a gente já está encerrando e você pode permanecer aqui, né, conversando com Ele. Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso Pai, Ele nos ouve e Ele gosta que a gente pede, né? Ele conhece nosso coração, mas Ele gosta que a gente fala: Senhor, preciso de Ti, quero que o Senhor me guie nisto, quero que o Senhor tire esse sentimento do meu coração. Como eu me aproximo mais de Ti, Pai. Os meus desejos, os meus sonhos para este mês de julho são esses, para os meus próximos 6 meses. Quero saber se isso é da vontade do Senhor, que se for que o Senhor continue me guiando pelo caminho correto, se não for que tire esse sentimento do meu coração. Né? Conversar com Ele e agradecer. Então, Pai querido, a gente quer te agradecer, né? Agora que a gente está encerrando este momento de comunhão, pela Tua presença fiel, pelo Teu amor, Pai. Queremos entregar a Ti essa nova semana que se inicia, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso caminho. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, coragem para enfrentar os desafios. Pai, eu declaro que essa semana será uma semana abençoada, uma semana cheia de oportunidades, repleta da Tua paz. Escolhemos confiar em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que os Seus planos são muito maiores e melhores para a nossa vida. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu estava lembrando daquela imagem, não sei se vocês já viram, que tem uma pessoa que está com um ursinho pequenininho na mão e a criança está chorando querendo esse ursinho
e a outra mão está escondido um urso muito maior. E às vezes a gente fica ali, chorando e murmurando por aquilo que a gente não conseguiu, que a gente gostaria. Mas Deus tem algo preparado que é muito melhor do que aquilo que a gente às vezes está ali chorando e sentindo por não ter. Então, que a gente possa rejeitar toda preocupação, ansiedade, desânimo, sabendo que a alegria, né, vai vir do Senhor, a paz vai vir dele, que os planos dele são muito maiores. E agora a gente pode afirmar palavras positivas para o nosso dia. Hoje eu abraço a abundância que Deus tem reservado para mim. A minha prosperidade financeira cresce constantemente, proporcionando liberdade e segurança. E eu me amo e aceito exatamente como eu sou, reconhecendo minha própria beleza e valor. Que a gente possa lembrar que está tudo disponível para nós, que Deus já criou tudo, né? Deixou para a gente poder acessar. Que a gente esteja pronto para este momento. Pai, que a tua luz brilhe em nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do teu amor. Renova nossa mente, fortalece nosso coração e nos sustenta com a tua graça, Pai. Confiamos em ti e te agradecemos antecipadamente por tudo que o Senhor farás. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez. E que esta semana seja para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você tenha uma ótima segunda-feira. Fique